Quando o Galaxy S23 Plus foi lançado, muita gente considerou esse um dos celulares mais equilibrados da Samsung. Só que o tempo passou, chegaram novos modelos, os preços mudaram bastante e surgiu aquela dúvida que sempre aparece quando o smartphone já tem alguns anos de mercado. Será que ainda vale investir nele ou já faz mais sentido escolher outra opção? Neste vídeo você vai descobrir exatamente onde o Galaxy S23 Plus ainda impressiona, quais pontos já começaram a mostrar a idade e, principalmente, para que ele continua sendo uma excelente compra. Logo de cara, uma coisa chama a atenção: o Galaxy S23 Plus envelheceu muito melhor do que muita gente imaginava. Isso acontece porque ele já nasceu com um conjunto muito forte e diferente de alguns modelos antigos que ficaram ultrapassados rapidamente. Esse celular continua entregando uma experiência que ainda passa uma sensação de produto premium. Boa parte disso vem do processador. A Samsung escolheu uma versão especial do Snapdragon 8 Gen 2, feita especialmente para a linha Galaxy. Mesmo depois de vários lançamentos, esse chip continua sendo muito rápido. Abrir aplicativos acontece quase de forma instantânea, trocar entre vários programas é muito tranquilo, e até tarefas mais pesadas continuam acontecendo sem dificuldade. Se você gosta de jogar, a notícia é boa. Jogos como Free Fire, COD Mobile, PUBG Mobile, Genshin Impact e outros títulos populares continuam rodando muito bem. Em muitos casos, é possível aproveitar gráficos altos junto com uma taxa de quadros elevada, deixando tudo mais bonito e muito mais agradável de jogar. Claro que celulares mais recentes conseguem entregar alguns quadros extras em determinados jogos, mas isso faz diferença para quem realmente presta atenção nesses detalhes. Para a enorme maioria das pessoas, a experiência continua excelente. E isso leva para um ponto importante: nem sempre o celular mais novo é automaticamente a melhor compra. Muitas vezes, um modelo de uma geração anterior acaba oferecendo praticamente a mesma experiência por um preço bem menor. E é justamente aí que o Galaxy S23 Plus começa a chamar a atenção novamente. Outro ponto que continua impressionando é a construção. Basta olhar para o celular e já dá para perceber que ele passa aquela sensação de produto bem acabado. A estrutura em alumínio, o vidro na frente e atrás, e o acabamento muito bem feito fazem diferença quando você segura o smartphone pela primeira vez. Mesmo depois de bastante tempo no mercado, o visual continua moderno. A Samsung acertou muito nesse design mais limpo, sem excesso de detalhes na traseira. Inclusive, esse estilo acabou servindo de inspiração para outros celulares da própria marca nos anos seguintes. Falando na tela, aqui praticamente não existe motivo para reclamar. Estamos falando de um painel AMOLED de altíssima qualidade, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de até 120 Hz. Na prática, tudo parece muito bonito. As cores chamam atenção sem parecer exageradas, o contraste continua excelente e o brilho é forte o suficiente para enxergar o conteúdo mesmo quando o sol está bem intenso. Além disso, a fluidez da tela faz bastante diferença. Navegar pelas redes sociais, assistir vídeos, ler notícias ou simplesmente abrir aplicativos fica muito mais agradável quando tudo responde de forma rápida. Aliás, uma característica que muita gente acaba esquecendo é o tamanho da tela. O Galaxy S23 Plus ocupa justamente aquele espaço que hoje ficou um pouco raro no mercado. Ele entrega uma tela grande o suficiente para assistir filmes, séries e vídeos no YouTube com bastante conforto, mas sem chegar ao tamanho dos modelos Ultra, que para algumas pessoas acabou sendo grande demais para carregar no bolso. Isso faz dele uma opção interessante para quem gosta de telas maiores, mas não quer um celular enorme. Outro detalhe que merece destaque é a qualidade do áudio. Os alto-falantes estéreos continuam entregando um som forte, limpo e com boa separação entre graves, médios e agudos. É claro que ele não substitui uma caixa de som, mas assistir vídeos, ouvir músicas ou jogar usando apenas os alto-falantes continua sendo uma experiência muito agradável. E já que estamos falando de entretenimento, vale comentar sobre a bateria. Esse talvez seja um dos pontos que mais surpreende até hoje. A combinação entre Snapdragon 8 Gen 2 e a bateria de 4.700 mAh funciona muito bem. O processador consegue gastar pouca energia quando a tarefa é simples e libera toda a sua potência apenas quando realmente precisa. O resultado é um celular que consegue passar bastante tempo longe da tomada. Dependendo da forma como cada pessoa usa o smartphone, é totalmente possível chegar ao fim do dia ainda com bateria disponível. Para quem trabalha, responde mensagens, navega nas redes sociais, assiste vídeos e ainda tira algumas fotos ao longo do dia, ele continua entregando uma autonomia muito boa.
Quando chega a hora de carregar, ele também não decepciona. O carregamento rápido ajuda bastante quando aparece aquela situação em que você precisa sair logo de casa. É verdade que existem concorrentes carregando muito mais rápido atualmente. Alguns chegam perto de carregar completamente em menos de meia hora. Mesmo assim, isso não significa que o Galaxy S23 Plus tenha ficado ruim nesse aspecto. Apenas mostra que outros fabricantes decidiram apostar em velocidade ainda maiores. Agora, existe um detalhe importante que muita gente leva em consideração antes de comprar qualquer celular atualmente: o tempo de atualizações. Esse é um ponto onde a Samsung costuma fazer um bom trabalho. O Galaxy S23 Plus ainda continua recebendo atualizações importantes de sistema e também pacotes de segurança, o que aumenta bastante a vida útil do smartphone. Isso não significa que você não compra um celular pensando apenas no presente. Existe uma boa margem para continuar utilizando ele durante vários anos sem ficar com aquela sensação de que o software ficou abandonado. Esse cuidado também aparece na interface da Samsung. A One UI amadureceu bastante ao longo dos últimos anos e hoje oferece uma experiência muito agradável. Os menus são simples de entender, as animações são fluidas e praticamente tudo onde está você espera encontrar. Além disso, existem vários recursos interessantes para a produtividade, personalização e organização que acaba facilitando bastante o uso do celular. Quem já utilizou um smartphone da Samsung provavelmente vai se sentir em casa rapidamente. E quem está vindo de outra marca também não encontra dificuldades para aprender onde cada função fica. Só que existe um assunto que sempre pesa bastante na decisão de compra para qualquer celular, que são as câmeras. E é justamente nesse ponto que o Galaxy S23 Plus mostra porque continua sendo lembrado até hoje. A câmera principal entrega fotos muito bonitas, as cores costumam agradar bastante, o nível de detalhes continua alto e o processamento da Samsung consegue deixar as imagens prontas para compartilhar nas redes sociais praticamente sem precisar editar. Durante o dia, os resultados continuam excelentes. As fotos apresentam boa nitidez, equilíbrio nas cores e uma faixa dinâmica que consegue preservar tanto as partes claras quanto as mais escuras da cena. A lente ultra-wide também faz um bom trabalho quando a ideia é fotografar paisagens, prédios ou grupo de pessoas. Ela mantém uma qualidade muito próxima da câmera principal, algo que nem sempre acontece em celulares intermediários, onde normalmente existe uma queda bem grande na qualidade quando você troca de lente. Já a lente com zoom óptico continua sendo um diferencial interessante. Em vez de depender apenas do zoom digital, ela consegue aproximar os objetos mantendo muito mais qualidade. Isso faz bastante diferença quando você quer fotografar algo que está um pouco distante, como um palco em um show, um monumento durante uma viagem, ou até um detalhe que está longe de você. Além das fotos, os vídeos também continuam em um nível muito alto. A estabilização funciona muito bem, ajuda bastante quando você grava caminhando. As cores ficam agradáveis e o foco responde rapidamente quando existe mudança na distância entre você e o objeto filmado. Inclusive, esse conjunto ainda atende muito bem quem produz conteúdo para Instagram, TikTok, YouTube Shorts ou outras redes sociais. Outro ponto positivo é a câmera frontal. Ela continua entregando selfies com boa definição e grava vídeos de ótima qualidade, algo que muita gente procura atualmente para chamadas de vídeos ou criação de conteúdo. Só que nem tudo permanece exatamente igual conforme o mercado evolui. Conforme novos celulares chegaram, alguns celulares começaram a aparecer, principalmente em áreas onde os fabricantes passaram a investir pesados nos últimos lançamentos. E é justamente nesse momento que vai olhar para o mercado como um todo. Hoje, existem muitos celulares interessantes na mesma faixa de preço do Galaxy S23 Plus. E isso faz muita gente ficar em dúvida antes de comprar. Dependendo da promoção, ele acaba disputando espaço com modelos mais novos da própria Samsung, além de opções da Motorola, Xiaomi e até algumas marcas chinesas que começaram a aparecer com mais força no Brasil. Só que existe uma diferença importante entre comparar apenas a ficha técnica e comparar a experiência completa. Muitas vezes, um celular mais recente oferece uma bateria um pouco maior ou um carregamento mais rápido, mas perde em qualidade de construção, em câmeras, na tela ou até no tempo de atualizações. É por isso que o Galaxy S23 Plus continua sendo uma escolha tão equilibrada. Quando você junta desempenho, tela, câmeras, acabamento, áudio e software, percebe que dificilmente ele fica para trás de forma significativa. Em vários pontos, ele continua competindo de igual para igual com smartphones lançados bem depois dele.
Agora, existe uma situação em que talvez faça mais sentido olhar para outro modelo. Se a diferença de preço para o Galaxy S24 Plus ou até para um Galaxy S25 ficar muito pequena durante alguma promoção, aí vale fazer as contas com calma. Os modelos mais novos trazem algumas melhorias, principalmente em inteligência artificial, pequenos avanços nas câmeras, brilho de tela um pouco maior e mais anos de atualizações garantidas. Mas é importante colocar tudo isso em perspectiva. Essas melhorias existem, mas não representam uma mudança gigantesca para a maioria das pessoas. Quem usa o celular para redes sociais, vídeos, fotos, jogos, trabalho, banco, aplicativo de transporte e mensagens dificilmente vai sentir uma transformação tão grande a ponto de justificar pagar muito mais caro. Esse é um erro bastante comum na hora de comprar um smartphone. Muita gente acredita precisar sempre do lançamento mais recente, quando na prática, um modelo de uma geração anterior entrega praticamente tudo o que ela procura. Isso acaba permitindo economizar um bom valor sem abrir mão de uma experiência muito agradável. Outro detalhe interessante é que o Galaxy S23 Plus dificilmente passa aquela sensação de um celular antigo. O design continua moderno, as bordas ainda são finas, a tela continua bonita, o desempenho segue muito rápido, as câmeras continuam entregando ótimos resultados. Tudo isso faz com que ele continue parecendo um smartphone atual. Existe também a questão da confiabilidade. Quando você compra um smartphone premium de uma marca consolidada, normalmente encontra uma comunidade enorme na internet, muitas dicas de configuração, acessórios com facilidade e assistência técnica bem distribuída. Esse tipo de detalhe acaba fazendo diferença ao longo dos anos. Capinha, películas, carregadores compatíveis e peças costumam ser muito mais fáceis de encontrar quando comparados a modelos menos populares. Outro ponto que merece destaque é a estabilidade da experiência. Alguns celulares impressionam bastante nos primeiros meses, mas depois começam a apresentar pequenos problemas com atualizações ou otimizações. No Galaxy S23 Plus, a Samsung conseguiu entregar um conjunto bastante consistente. As atualizações normalmente mantêm o celular funcionando de uma forma fluida, sem mudanças que atrapalhem a experiência. Falando em inteligência artificial, muita gente pergunta se ele ficou para trás por não ser um dos lançamentos mais recentes. Na prática, não. Vários recursos chegaram ao Galaxy S23 Plus através das atualizações da One UI. Claro que algumas funções mais novas podem aparecer primeiro nos modelos mais atuais, mas isso não significa que o S23 Plus tenha deixado de ser um celular moderno. Na verdade, ele continua oferecendo diversas ferramentas inteligentes que ajudam em tarefas do dia a dia, traduções, edições de fotos, pesquisas e outras funções que ficaram populares nos últimos anos. Agora, vale comentar um ponto que pode fazer diferença para algumas pessoas, que é o armazenamento. Se você costuma gravar muitos vídeos em alta qualidade, tirar milhares de fotos ou instalar vários aplicativos pesados, vale a pena escolher uma versão com mais espaço interno. Como esse celular não possui entrada para o cartão microSD, é importante pensar nisso antes de comprar. Pode parecer um detalhe pequeno, mas escolher a capacidade certa evita dor de cabeça no futuro. Outro aspecto que continua agradando bastante é a vibração do motor áptico. Esse é um detalhe que normalmente passa despercebido até você usar um smartphone premium. Cada toque na tela, cada digitação no teclado e cada pequena interação passa uma sensação muito refinada. É aquele tipo de detalhe que melhora a experiência sem chamar a atenção o tempo todo, mas faz falta quando você volta para um celular mais simples. Da mesma forma, o leitor de digitais continua funcionando muito bem, o desbloqueio acontece rapidamente e costuma reconhecer o dedo com bastante precisão. O reconhecimento facial também ajuda bastante em situações onde desbloquear usando a digital não é tão prático. No fim das contas, são vários pequenos detalhes que juntos tornam a experiência muito agradável. Talvez nenhum deles sozinhos faça alguém comprar o Galaxy S23 Plus, mas quando você soma tela, desempenho, câmeras, construção, software, áudio, bateria e acabamento, entende por que esse smartphone continua sendo tão procurado? Então, para que ele realmente vale a pena? Se você procura um celular premium, gastando menos do que gastaria em um lançamento, o Galaxy S23 Plus continua sendo uma das opções mais inteligentes. Ele também faz muito sentido para quem pretende ficar vários anos com o mesmo smartphone. Como o desempenho ainda sobra praticamente qualquer tarefa, dificilmente você vai sentir necessidade de trocar de celular tão cedo. Agora,
Se você faz questão absoluta de ter o processador mais recente, todos os recursos novos de inteligência artificial no primeiro dia, ou quer o maior tempo possível de atualizações futuras, aí faz sentido olhar para o módulo mais atual, mas essa não costuma ser a realidade da maioria das pessoas. Para a grande parte do público, o Galaxy S23 Plus entrega exatamente aquilo que se espera de um smartphone premium. Ele continua rápido, tem uma tela excelente, as câmeras ainda fazem bonito, a bateria segura bem, o software continua atualizado e o acabamento segue passando uma sensação de produto de categoria superior. Quando tudo isso aparecer junto por um preço interessante, fica difícil ignorar o custo-benefício que ele oferece. Então, será que o Galaxy S23 Plus ainda compensa? Na minha opinião, sim, desde que o preço esteja próximo do que ele realmente vale hoje. Continua sendo uma compra muito fácil de recomendar. Ele não é o lançamento mais recente da Samsung, mas também está longe de parecer ultrapassado. Na prática, continua entregando uma experiência que deve agradar muita gente durante vários anos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você ainda compraria o Galaxy S23 Plus ou escolheria outro smartphone na mesma faixa de preço? Conta aqui nos comentários, porque eu gosto muito de acompanhar a opinião de vocês e trocar ideias sobre esses modelos. E se este vídeo ajudou na sua decisão, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque sempre tem vídeos novos mostrando se os celulares famosos ainda vale a pena comprar e comparando as melhores opções do mercado. E antes de ir embora, dá uma olhada na descrição, tem um link do nosso grupo do WhatsApp, onde eu compartilho promoções, ofertas e novidades que aparecem durante a semana. Também vou deixar o link do Galaxy S23 Plus, caso você queira conferir o preço atualizado. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.